Uma menina órfã de 8 anos acorda com gritos desesperados vindos do rio próximo ao seu barraco precário. Ela espreita pela janela e vê algo aterrorizante. Um homem elegante, vestido de terno, está afundando nas águas turbulentas enquanto veículos suspeitos desaparecem na escuridão. Sem hesitar, ela mergulha nas águas geladas e consegue arrastar o homem inconsciente para a margem. Quando ele finalmente desperta, ainda desorientado e confuso, sussurra palavras que fazem a menina desabar em lágrimas. A chuva martelava contra as tábuas soltas do barraco, como dedos desesperados batendo a porta. Marina puxou o cobertor rasgado até o queixo, tentando ignorar o frio que penetrava pelas frestas da parede de madeira. Aos 8 anos, já havia aprendido que reclamar não aquecia ninguém, e que a vida nas margens do rio era uma luta constante entre dormir e sobreviver. O vento uivava através dos galhos das árvores próximas, criando uma sinfonia melancólica que ela conhecia de cor. Tinha sido mais um dia difícil na cidade, pedindo algumas moedas, esquivando-se de olhares de pena e comentários sussurrados sobre mais uma criança abandonada. Marina havia construído uma armadura invisível ao redor do coração, feita de orgulho e determinação, que a protegia da dor constante de não ter ninguém. Estava quase adormecendo quando os gritos cortaram a noite como facas afiadas. Marina sentou-se de imediato, todos os músculos tensos. Gritos no rio nunca eram boa notícia. Podia ser alguém se afogando, ou pior, os homens perigosos que às vezes apareciam por ali fazendo coisas que uma menina de 8 anos não deveria ver. Ela aprendeu cedo a se esconder quando ouvia vozes estranhas na escuridão. Mas aqueles gritos eram diferentes. Havia desespero real ali, um terror que fez seu estômago se contrair. Marina arrastou-se até a janela improvisada, uma abertura coberta por um plástico velho, e espiou cautelosamente para fora. O que viu fez seu sangue gelar. Um homem estava se debatendo na água escura do rio, suas roupas elegantes, um terno que parecia caro mesmo encharcado, contrastando brutalmente com a situação desesperadora. Ele gritava por ajuda, enquanto a correnteza o puxava para baixo, suas mãos batendo na superfície da água em movimentos cada vez mais fracos. Na margem oposta, Marina viu sombras se movendo rapidamente. Homens encapuzados corriam em direção a 2 carros escuros, suas vozes baixas carregadas de urgência e nervosismo. Um deles gritou algo sobre problema resolvido antes de baterem as portas e saírem em alta velocidade, os pneus cantando no asfalto molhado. O coração de Marina batia tão forte que ela podia ouvi-lo por cima da chuva. Aqueles homens haviam jogado o homem de terno no rio de propósito. Era uma tentativa de assassinato, e agora ele estava morrendo bem na frente dos seus olhos. Por um momento terrível, Marina ficou paralisada. Não era problema dela. Ela não conhecia aquele homem, e se envolver, poderia colocá-la em perigo. A voz da razão em sua cabeça, aquela que a havia mantido viva nas ruas por tanto tempo, gritava para ela se esconder e fingir que não havia visto nada. Mas então, o homem parou de se debater. Algo dentro do peito de Marina se partiu quando ela viu o corpo elegante começar a afundar nas águas turbulentas. Era como se estivesse assistindo a uma parte de si mesma desaparecer. A parte que ainda acreditava que alguém, em algum lugar, se importava com ela o suficiente para salvá-la se ela estivesse se afogando. Sem permitir que o medo a paralisasse, Marina correu para fora do barraco, o pijama velho grudando em sua pele magra. A chuva a atingiu como chicotadas geladas, mas ela nem sentiu. Seus pés descalços escorregaram na lama da margem enquanto ela se jogava na água escura. O rio estava mais frio do que ela havia imaginado. A correnteza tentou arrastá-la também. Mas Marina havia aprendido a nadar nessas águas perigosas desde muito pequena. Era uma das poucas habilidades que a vida lhe havia dado de presente.
Ela nadou desesperadamente em direção ao local onde havia visto o homem afundar pela última vez. Seus pulmões queimavam, mas ela mergulhou, tateando na escuridão até que seus dedos tocaram tecido molhado. Com toda a força que seu pequeno corpo possuía, Marina começou a arrastar o homem inconsciente em direção à margem, sabendo que ambas as vidas deles dependiam de sua determinação inabalável de nunca desistir de nada. Marina arrastou o corpo pesado pela lama da margem, seus braços pequenos tremendo de exaustão e frio. O homem estava completamente inconsciente, a água escorrendo de suas roupas caras, enquanto ela lutava para trazê-lo para longe da beirada perigosa do rio. Cada passo era uma batalha contra seu próprio peso corporal, mas a determinação que sempre a mantivera viva pulsava em suas veias como fogo líquido. Conseguiu arrastá-lo até uma área mais segura, sob a proteção de uma árvore grande que oferecia algum abrigo da chuva implacável. Marina ajoelhou-se ao lado dele, suas mãos pequenas tremendo enquanto verificava se ele ainda respirava. O peito do homem subia e descia em movimentos irregulares, e ela sentiu um alívio tão intenso que quase desabou ali mesmo. Ela havia salvado uma vida. Pela primeira vez em seus 8 anos de existência, havia feito algo que realmente importava. Marina observou o rosto do homem à luz fraca que vinha do barraco. Ele parecia ter uns 40 anos, com cabelos escuros grudados na testa e feições que, mesmo inconscientes, transmitiam uma certa nobreza. As roupas eram definitivamente caras, o tipo de terno que ela via nos homens importantes que passavam de carro pela cidade, olhando através das janelas como se pessoas como ela fossem invisíveis. Mas agora, esse homem importante estava completamente vulnerável, dependendo dela para sobreviver. Marina correu de volta ao barraco e trouxe seu cobertor, o único que possuía. Não importava que ela ficaria com frio. Aquele homem precisava mais do que ela. Cobriu-o cuidadosamente, tentando protegê-lo da chuva que continuava caindo. Depois, sentou-se ao lado dele, vigiando, esperando algum sinal de que ele acordaria. Foi quando ele começou a se mexer. Primeiro foram apenas gemidos baixos, depois movimento dos braços. Os olhos dele se abriram lentamente, desfocados e confusos. Marina inclinou-se sobre ele, seu coração batendo acelerado de expectativa e nervosismo. Seria que ele ficaria bravo? Teria medo dela? Ou pior, será que chamaria a polícia, achando que ela havia feito algo errado? O homem piscou várias vezes, tentando focar o olhar. Quando finalmente a viu, sua expressão mudou completamente. Era como se ele estivesse vendo um fantasma, algo impossível e maravilhoso ao mesmo tempo. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. "Ana!" ele sussurrou com a voz rouca. "Ana, minha filha!" Marina ficou paralisada. Ninguém nunca havia falado com ela desse jeito, com essa ternura desesperada na voz. Ela abriu a boca para corrigi-lo, para dizer que não era Ana, que era apenas Marina, a menina órfã que vivia no barraco próximo ao rio. Mas então ele estendeu a mão trêmula e tocou gentilmente seu rosto molhado pela chuva. "Você parece tanto com minha filha", ele murmurou, ainda desorientado pela quase morte. "Ana, filha, eu te amo tanto, sinto tanto a sua falta." As palavras atingiram Marina como um raio. Ela nunca havia ouvido essas palavras antes. Nunca ninguém havia dito, "Filha, eu te amo", para ela. Nunca ninguém havia olhado para ela com esse amor desesperado nos olhos, como se ela fosse a pessoa mais preciosa do mundo inteiro. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, misturando-se com a chuva. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo muito mais profundo. Uma sede sendo saciada pela primeira vez, uma necessidade fundamental sendo atendida mesmo que por engano, mesmo que por alguns segundos. Ela tentou falar, mas as palavras se recusaram a sair.
O homem continuou olhando para ela com aqueles olhos cheios de amor paternal, ainda confuso pela experiência de quase morte. Para ele, naquele momento, ela realmente era sua filha perdida. E para Marina, mesmo sabendo que era um engano, aqueles segundos eram os mais preciosos de toda a sua vida. Ela finalmente encontrou sua voz, mas tudo o que conseguiu sussurrar foi: "Você está seguro agora." Era uma promessa que ela faria com toda a força de seu pequeno coração, mesmo sem entender completamente o que isso significaria para ambos. Marina percebeu que precisava tirar o homem dali antes que alguém aparecesse. A chuva estava diminuindo e logo amanheceria. Se aqueles homens perigosos voltassem procurando por evidências, encontrariam ambos vulneráveis na margem do rio. Sua experiência de vida nas ruas havia lhe ensinado que predadores sempre voltavam para verificar se haviam terminado o serviço. "Você consegue andar?" perguntou baixinho, tocando gentilmente o ombro dele. O homem piscou novamente, a confusão ainda nublando seus olhos. A realidade estava voltando aos poucos, mas ele ainda a olhava com aquela expressão de reconhecimento impossível, como se ela fosse realmente a filha que ele havia perdido. Onde estamos?" ele murmurou, tentando se sentar, perto do rio. "Mas não é seguro ficar aqui", Marina disse, ajudando-o a ficar de pé. "Aqueles homens, eles jogaram você na água. Podem voltar." As palavras pareceram despertar algo na memória dele. Seus olhos se arregalaram e ele olhou ao redor nervosamente, como se finalmente entendesse o perigo que haviam corrido. "Você me salvou", ele disse, olhando para Marina com uma mistura de gratidão e incredulidade. "Uma criança me salvou." Marina sentiu suas bochechas corarem. Elogios eram raros em sua vida, e vindos de alguém que a havia chamado de filha, tinham um peso especial. "Venha", disse ela, pegando sua mão. "Minha casa é ali perto. Você precisa se secar e descansar." Ela o guiou através do terreno irregular até seu barraco. Quando abriu a porta e ele viu o interior, o colchão fino no chão, a mesa feita de caixotes, as paredes com frestas que deixavam o vento entrar, Marina sentiu vergonha pela primeira vez. Sempre havia se orgulhado de ter conseguido um lugar só seu para morar, mas vendo através dos olhos de um homem claramente rico, percebeu como sua casa era precária. "Desculpe, não é muito", murmurou, abaixando os olhos. Para sua surpresa, ele apertou sua mão com gentileza. "É perfeito", disse, e havia sinceridade em sua voz. "É um lar, e você o está dividindo comigo." Marina sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Ninguém nunca havia chamado seu barraco de lar antes. A maioria das pessoas o via como um símbolo de pobreza e abandono, mas ele enxergava algo diferente. Ela ajudou-o a se sentar no seu único banco. Depois correu para pegar alguns panos secos que usava como toalhas. Enquanto ele tentava se secar, Marina acendeu uma vela, sua única fonte de luz, e preparou um chá fraco com as ervas que coletava próximo ao rio. "Qual é seu nome?" perguntou o homem, observando-a se mover pela pequena casa com a eficiência de quem havia aprendido a cuidar de si mesma muito cedo. "Marina", respondeu ela, entregando-lhe a caneca quente. "E o seu?" "Eduardo", ele disse. Depois hesitou. "Eduardo Santana." Marina não reconheceu o nome, mas percebeu pela forma como ele o disse que deveria ser importante. Havia algo na postura dele, mesmo molhado e exausto, que sugeria poder e influência. "Eduardo", repetiu ela, gostando do som. "Por que aqueles homens fizeram aquilo com você?" O rosto de Eduardo se ensombreceu. Ele tomou um gole do chá e ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando com memórias dolorosas. "Há pessoas que querem me prejudicar", disse finalmente. "Pessoas que acham que podem tomar o que é meu por meio de violência e intimidação." Marina assentiu com a cabeça.
Ela entendia sobre pessoas ruins que aproveitavam dos mais fracos. Havia encontrado muitas nas ruas. Mas agora você está seguro, disse, repetindo a promessa que havia feito na margem do rio. Eles não vão encontrar você aqui. Eduardo olhou para ela com aquela expressão intensa novamente, como se estivesse vendo algo miraculoso. Por que você me salvou? Perguntou. Você não me conhece, poderia ter se machucado. Marina pensou na pergunta. Não sabia explicar completamente, mas algo dentro dela havia se recusado a deixar aquele homem morrer. Porque todo mundo merece ser salvo, disse simplesmente. A resposta pareceu tocá-lo profundamente. Eduardo fechou os olhos e, pela primeira vez desde que havia acordado, Marina viu lágrimas reais escorrerem pelo seu rosto. A primeira semana passou como um sonho estranho para Marina. Eduardo havia ficado mais forte a cada dia, mas algo nele parecia quebrado além das feridas físicas. Ela o observava quando ele achava que ela não estava olhando, vendo a dor profunda em seus olhos sempre que ele pensava que estava sozinho. Durante as manhãs, ele ajudava Marina com pequenas tarefas ao redor do barraco, consertando o que podia com as ferramentas improvisadas que ela possuía. À tarde, quando ela saía para buscar comida na cidade, ele ficava escondido, sempre alerta para qualquer som suspeito que pudesse indicar que os homens perigosos haviam retornado. Mas eram as noites que Marina mais treasurava. Eduardo contava histórias sobre lugares distantes que havia visitado, sobre prédios altos e máquinas impressionantes. Em troca, ela dividia suas próprias histórias, sobre como havia aprendido a pescar no rio, sobre os diferentes tipos de frutas selvagens que cresciam na região, sobre os animais que a visitavam quando ela se sentia mais sozinha. Foi numa dessas noites, enquanto dividiam uma pequena refeição à luz de velas, que Eduardo finalmente abriu o coração. Eu tive uma filha, disse de repente, quebrando um silêncio confortável. Ana, ela teria exatamente a sua idade agora. Marina sentiu seu estômago se contrair. Ela havia esperado por essa conversa desde a primeira noite, quando ele a havia confundido com essa filha misteriosa. O que aconteceu com ela? Perguntou suavemente. Eduardo fechou os olhos, como se a pergunta causasse dor física. Meu ex-sócio, Rodrigo Mendes, ele orquestrou tudo. Falsificou documentos, subornara juízes, criou evidências falsas contra mim durante o processo de divórcio. Fez parecer que eu era um pai negligente, perigoso até. Sua voz tremeu de raiva reprimida. Conseguiu que minha ex-esposa obtivesse a guarda total e depois as convenceu a se mudarem para bem longe. Há 3 anos que não vejo minha Ana. Marina sentiu lágrimas ardendo em seus olhos. Não era apenas a tristeza na voz de Eduardo que a tocava, mas a compreensão súbita de que havia outras crianças no mundo que haviam sido separadas de pais que as amavam. Por que ele fez isso? Perguntou. Pela empresa. Eduardo suspirou. Nós construímos juntos uma empresa de construção que se tornou muito valiosa. Rodrigo queria tudo para ele, mas eu nunca venderia minha parte. Então ele decidiu me destruir pessoalmente primeiro, para depois tomar o que era meu. Marina processou essa informação. Começava a entender por que aqueles homens haviam tentado prejudicar Eduardo no Rio. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre um homem malvado que havia separado uma família e agora queria terminar o que havia começado. E agora ele mandou aqueles homens porque você não desistiu, disse Marina. Exato. Eduardo assentiu. Ele pensou que, após perder Ana, eu finalmente cederia, mas continuei lutando para recuperar minha filha e minha empresa. Então, decidiu que era mais fácil simplesmente me eliminar. Marina sentiu uma raiva crescendo em seu peito, uma indignação que ela nunca havia experimentado antes. Havia conhecido muitos adultos cruéis em sua vida, mas a ideia de alguém deliberadamente separando uma família,
causando tanta dor a uma criança inocente, a enchia de uma fúria protetiva. Você vai recuperar sua filha, disse com uma determinação feroz que surpreendeu até ela mesma. Aí não vou deixar esse homem malvado ganhar. Eduardo olhou para ela com espanto. Naquele momento, Marina parecia muito mais velha do que seus 8 anos, como se a injustiça da situação tivesse despertado nela uma força que ela nem sabia que possuía. Marina, ele disse gentilmente, você já fez mais por mim do que qualquer pessoa tinha o direito de esperar. Não posso pedir para você se envolver mais, é perigoso. Mas Marina já havia tomado sua decisão. Eduardo não era apenas o homem que ela havia salvado, ele era o pai que ela sempre havia sonhado ter. E Ana era a irmã que ela nunca soube que queria. Se Rodrigo Mendes pensava que poderia destruir essa família, teria que passar por ela primeiro. Você não está pedindo, disse Marina firmemente. Eu estou oferecendo. Na segunda semana, Marina começou a notar coisas estranhas. Primeiro foram os carros desconhecidos que passavam devagar demais pela estrada próxima ao rio. Depois, pegadas na lama que não eram suas, nem de Eduardo. Alguém estava investigando a área, procurando por algo, ou alguém. Marina havia desenvolvido instintos aguçados durante seus anos sozinha nas ruas. Sabia reconhecer quando estava sendo observada, quando algo não estava certo no ambiente ao seu redor. E agora todos esses instintos estavam gritando que o perigo estava se aproximando. Eduardo, disse ela numa manhã, enquanto preparavam um café fraco com os últimos mantimentos que tinham. Acho que eles estão procurando por você. Eduardo parou de mexer o açúcar na caneca e olhou para ela com atenção total. O que você viu? Marina contou sobre os carros, as pegadas, a sensação constante de estar sendo vigiada. Eduardo ouviu em silêncio, seu rosto ficando mais sombrio a cada detalhe. Rodrigo não desiste facilmente, murmurou. Se ele suspeita que sobrevivi, vai enviar mais pessoas. Pessoas piores que aquelas da primeira vez. O medo gelou o estômago de Marina, mas não por ela mesma. A ideia de algo acontecer com Eduardo, de perdê-lo depois de finalmente ter encontrado alguém que a fazia sentir como parte de uma família, era insuportável. Temos que sair daqui, disse ela. Não, Eduardo balançou a cabeça. Eu não posso arrastar você para isso. Você já arriscou demais por mim. Marina sentiu uma explosão de frustração. Por que os adultos sempre achavam que sabiam o que era melhor para ela? Por que Eduardo não entendia que ela não estava sendo arrastada, ela estava escolhendo ficar ao lado dele? Você não está me arrastando para nada, disse com firmeza. Eu escolho ficar. Você é... Ela hesitou, procurando as palavras certas. Você é a família que eu sempre quis ter. Não vou abandonar você agora. As palavras saíram mais diretamente do que ela havia pretendido, expondo uma vulnerabilidade que ela normalmente mantinha escondida, mas era a verdade. Eduardo havia preenchido um vazio em sua vida que ela nem sabia que existia. Eduardo olhou para ela por um longo momento, seus olhos brilhando com emoção. Marina, disse suavemente, você também se tornou família para mim, por isso preciso proteger você. Então me proteja ficando comigo, replicou Marina. Nós dois somos mais fortes juntos. Eu conheço lugares para nos esconder que eles nunca encontrarão. Antes que Eduardo pudesse responder, ambos ouviram o som de carros se aproximando. Não era o trânsito normal da estrada. Eram vários veículos se movendo devagar, deliberadamente. Marina correu até a janela e espiou cautelosamente para fora. 3 carros escuros haviam parado na estrada e homens vestidos de preto estavam saindo deles. Carregavam lanternas e pareciam estar se organizando para vasculhar a área sistematicamente. Eles chegaram, sussurrou Marina, seu coração disparando. Eduardo se moveu rapidamente, pegando as poucas coisas que tinham de valor.
Mas Marina já estava um passo à frente, correndo para o canto do barraco onde havia construído um esconderijo anos atrás. Um buraco disfarçado sob as tábuas do chão que ela usava para guardar seus tesouros mais preciosos. Aqui, disse, levantando as tábuas. É apertado, mas nós dois cabemos. Eduardo olhou para o esconderijo e depois para Marina, claramente impressionado com sua preparação. Você já pensou em tudo, não pensou? Quando você vive sozinho, sempre tem que ter um plano, respondeu Marina, ajudando-o a entrar no esconderijo. Eles se apertaram no espaço pequeno e escuro, Marina recolocando cuidadosamente as tábuas sobre suas cabeças. Através das frestas da madeira, podiam ouvir as vozes dos homens se aproximando, suas lanternas varrendo o terreno ao redor do barraco. Marina sentiu a mão de Eduardo encontrar a sua no escuro, apertando gentilmente. Era um gesto de proteção e gratidão ao mesmo tempo, e ela a apertou de volta, prometendo silenciosamente que não deixaria nada acontecer com ele. Lá fora, as vozes ficaram mais altas. Os homens estavam agora bem próximos do barraco, e Marina podia ouvir suas botas pesadas caminhando ao redor da estrutura frágil. No esconderijo apertado, Marina e Eduardo mal ousavam respirar. O som das botas pesadas ecoava acima de suas cabeças enquanto os homens vasculhavam o barraco. Marina sentia o coração de Eduardo batendo acelerado contra seu braço. Ou talvez fosse o seu próprio coração que estava disparado de medo. Não tem ninguém aqui, disse uma voz áspera acima deles. Só um monte de lixo. Continua procurando, respondeu outra voz, esta com um sotaque que Marina não conseguiu identificar. O chefe disse que tem uma criança morando por aqui. Se ela viu alguma coisa naquela noite, Marina sentiu Eduardo se tensionar ao seu lado. Eles não estavam procurando apenas por ele, também sabiam sobre ela. De alguma forma, Rodrigo havia descoberto que uma menina morava perto do rio e poderia ter sido testemunha da tentativa de assassinato. Que tipo de criança ia morar nesse lugar esquecido por Deus? Resmungou o primeiro homem. O tipo que ninguém vai sentir falta se desaparecer, respondeu o segundo friamente. As palavras fizeram Marina sentir um calafrio que não tinha nada a ver com o frio do esconderijo. Esses homens não eram apenas perigosos para Eduardo. Agora, ela também estava na mira deles. Os passos continuaram por mais alguns minutos agonizantes. Marina ouviu gavetas sendo abertas, objetos sendo jogados no chão, suas poucas posses sendo destruídas. Era como se estivessem violando não apenas sua casa, mas toda sua existência. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, as vozes começaram a se afastar. Nada aqui. Vamos verificar os outros barracos rio abaixo. E se não encontrarmos nada, então vamos colocar cartazes pela cidade. Uma recompensa alta sempre faz alguém falar. O som das botas se afastou, seguido pelo ruído dos carros ligando e saindo. Marina e Eduardo esperaram mais 10 minutos em silêncio total, antes de se atreverem a sair do esconderijo. Quando finalmente emergiram, Marina quase chorou ao ver o estado de seu lar. Tudo estava revirado, quebrado, espalhado pelo chão. Os poucos livros que havia conseguido ao longo dos anos estavam com as páginas rasgadas. Suas roupas estavam jogadas na lama que havia entrado pelas tábuas soltas. Marina, eu sinto muito, disse Eduardo, olhando a destruição com horror. Isso é culpa minha. Mas Marina não estava focada nos objetos destruídos. Estava pensando no que havia ouvido os homens dizerem. Eles vão colocar cartazes, disse. Com nossa foto, vão oferecer dinheiro para alguém nos entregar. Eduardo assentiu sombriamente. Rodrigo tem recursos infinitos e não se importa em subornar pessoas inocentes para conseguir o que quer. Marina sentiu uma determinação familiar crescendo em seu peito. Era a mesma força que a havia levado a pular no rio para salvar Eduardo naquela primeira noite. Então, temos que sair da cidade, disse. Temos que encontrar um lugar onde ele não possa nos alcançar. Marina, não.
Eduardo começou, mas ela o interrompeu. Escuta, Eduardo, agora não é mais só sobre você. Eles sabem sobre mim também. Se eu ficar aqui sozinha, vão me pegar de qualquer jeito. Nossa única chance é ficarmos juntos. Eduardo olhou para ela por um longo momento, vendo a determinação feroz em seus olhos jovens. Marina não era mais apenas a criança que o havia salvado. Ela estava se tornando sua parceira nessa luta contra a injustiça. Tem razão, disse finalmente. Mas para onde podemos ir? Rodrigo tem conexões em toda a região. Marina sorriu pela primeira vez desde que os homens haviam aparecido. Ela havia crescido nas ruas, conhecia pessoas e lugares que homens ricos como Rodrigo nem imaginavam que existiam. Eu conheço lugares, disse. Pessoas que ajudam crianças como eu. Lugares onde homens de terno nunca pisaram. Enquanto juntavam o que ainda prestava de seus pertences, Marina não conseguia parar de pensar em Ana, a filha perdida de Eduardo. Se Rodrigo era capaz de aterrorizar uma criança que havia simplesmente presenciado seus crimes, o que mais ele seria capaz de fazer? A luta não era mais apenas para proteger Eduardo. Era para reunir uma família que havia sido cruelmente separada. Marina e Eduardo estavam se preparando para deixar o barraco destruído quando ela encontrou algo que fez seu sangue gelar. Entre os papéis espalhados pelos homens de Rodrigo, havia uma fotografia que ela nunca tinha visto antes. Uma foto de uma menina loira sorrindo, com os olhos exatamente da mesma cor que os de Eduardo. Esta é Ana? Perguntou Marina, segurando a foto com mãos trêmulas. Eduardo olhou e seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Sim, sussurrou. É minha filha, mas como? Porque eles têm uma foto dela. Marina virou a fotografia e viu algo escrito no verso com uma caligrafia que não reconhecia. Orfanato Santa Clara, Ana Santos, 8 anos. Sua mente começou a processar a informação lentamente, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Eduardo, disse com a voz trêmula, sua filha está em um orfanato. Ela não está com sua ex-esposa. Eduardo arrancou a foto das mãos de Marina, lendo e relendo as palavras no verso, como se pudesse fazer com que dissessem algo diferente. Isso não é possível, murmurou. Rodrigo me disse que ela estava bem, que apenas havia se mudado para longe com a mãe. Mentira, disse Marina, sentindo uma raiva crescendo em seu peito. Ele mentiu sobre tudo. Eduardo se deixou cair no banco quebrado, a foto tremendo em suas mãos. Marina podia ver sua mente trabalhando, processando as implicações terríveis do que haviam descoberto. Se Ana está no orfanato, onde está minha ex-esposa? Perguntou, mais para si mesmo do que para Marina. Marina não respondeu, mas ambos estavam pensando a mesma coisa terrível. Se Rodrigo era capaz de tentar assassinar Eduardo, de que mais seria capaz para manter seus segredos? Temos que ir buscá-la, disse Marina com determinação. Temos que tirar Ana de lá. Marina, não podemos simplesmente aparecer em um orfanato, Eduardo disse, tentando ser racional apesar do desespero. Eles vão chamar a polícia. E se Rodrigo tem conexões lá também, então o que vamos fazer? Marina explodiu. Deixar ela lá enquanto esse homem malvado controla a vida dela como fez com a sua? Eduardo olhou para Marina e viu nela algo que o surpreendeu. Não era apenas raiva ou indignação, era o amor protetor de uma irmã mais velha por uma irmã mais nova que ela nunca havia conhecido. Marina já considerava Ana parte da família delas. Você tem razão, disse Eduardo, levantando-se com uma determinação renovada. Mas temos que ser espertos. Se Rodrigo descobriu que sobrevivi, ele pode estar vigiando Ana também. Marina assentiu, sua mente já trabalhando em possibilidades. Ela conhecia o sistema de orfanatos melhor do que Eduardo poderia imaginar. Havia passado por vários antes de conseguir escapar e viver sozinha.
Eu posso entrar lá, disse, como uma criança procurando abrigo. Posso descobrir como Ana está, se ela está bem, se há guardas ou pessoas estranhas vigiando o lugar. É muito perigoso, protestou Eduardo. Menos perigoso do que deixar ela nas mãos de Rodrigo, replicou Marina. Eduardo, Ana é sua filha, mas agora ela também é minha irmã. Não vou deixar nada acontecer com ela. Eduardo olhou para a menina corajosa à sua frente e sentiu seu coração se partir e se preencher ao mesmo tempo. Marina estava disposta a arriscar tudo por uma criança que nunca havia conhecido, simplesmente porque essa criança fazia parte da família que eles estavam construindo juntos. Está bem, disse finalmente, mas fazemos isso juntos. E se algo der errado, se houver o mínimo sinal de perigo, saímos de lá imediatamente. Marina sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ele havia visto desde que os homens de Rodrigo apareceram. Juntos, concordou ela. Enquanto planejavam como chegar ao orfanato Santa Clara, ambos sentiam que estavam cruzando uma linha da qual não haveria volta. Não eram mais apenas um homem e uma criança se escondendo de criminosos. Eram uma família lutando para se reunir. E nada os impediria de trazer Ana para casa. O orfanato Santa Clara estava localizado na parte mais antiga da cidade, um prédio de tijolos vermelho que havia visto dias melhores. Marina observou o lugar por 1 hora inteira, escondida atrás de uma árvore grande, estudando os padrões de movimento das pessoas que entravam e saíam. Eduardo estava esperando algumas quadras distante, pronto para agir se algo desse errado. Marina havia se vestido com suas roupas mais gastas e havia esfregado um pouco de lama no rosto para parecer ainda mais necessitada. Não era difícil. Ela realmente era uma criança órfã procurando por abrigo. A única diferença era que agora tinha uma família esperando por ela do lado de fora. Respirando fundo, Marina se aproximou da entrada principal. Uma mulher de meia-idade com óculos grossos estava sentada atrás de um balcão, preenchendo papéis. Ela levantou os olhos quando Marina entrou, e sua expressão imediatamente se suavizou. Querida, disse a mulher, você está bem? Onde estão seus pais? Marina permitiu que suas verdadeiras emoções aparecessem. A solidão, o medo, a vulnerabilidade que ela normalmente escondia atrás de sua dureza protetiva. Não tenho pais, disse com a voz pequena. Estou com fome e não tenho onde dormir. A mulher se levantou imediatamente e veio ao redor do balcão para se ajoelhar ao lado de Marina. Meu nome é Irmã Beatriz, disse gentilmente. Você está segura agora. Vamos cuidar de você. Marina sentiu uma pontada de culpa por mentir para alguém tão bondosa, mas lembrou-se de Ana e fortaleceu sua determinação. Posso conhecer as outras crianças? Perguntou Marina. Para ver se vou me sentir em casa aqui? Irmã Beatriz sorriu calorosamente. Claro, querida. Vamos fazer um tour pelas instalações. Enquanto caminhavam pelos corredores, Marina observava tudo cuidadosamente. O orfanato parecia bem cuidado, e as crianças que viu pareciam saudáveis e relativamente felizes. Isso a tranquilizou um pouco. Pelo menos Ana não estava sofrendo abuso ou negligência. De quantas crianças vocês têm aqui? Perguntou Marina, enquanto passavam por uma sala de recreação. Cerca de 40, respondeu Irmã Beatriz. Temos crianças de todas as idades, desde bebês até adolescentes. Marina assentiu, procurando discretamente por qualquer sinal de Ana. Foi quando chegaram ao refeitório que ela a viu. Sentada sozinha em uma mesa no canto, estava uma menina loira, com exatamente os mesmos olhos de Eduardo. Ela estava mexendo distraidamente na comida, com uma expressão triste que fez o coração de Marina se partir. Esta era Ana, a filha perdida de Eduardo, a irmã que Marina nunca soube que queria ter. Quem é aquela menina ali? Perguntou Marina, tentando manter a voz casual. Irmã Beatriz seguiu seu olhar e sua expressão se tornou melancólica. Essa é Ana. Coitadinha, ela chegou aqui há 3 anos.
muito traumatizada. Dizia que o pai ia vir buscá-la. No início, ela ficava na janela todos os dias, esperando. Ainda faz isso às vezes. Marina sentiu lágrimas picando seus olhos. Ana havia ficado esperando por Eduardo por 3 anos, e ele nem sabia onde ela estava. Por que ela não foi adotada? Perguntou Marina. Bem, irmã Beatriz baixou a voz. Há documentos legais complicados. Um homem veio aqui no ano passado dizendo que era responsável por ela, mas não conseguiu finalizar a adoção. Disse que havia questões jurídicas a resolver primeiro. O estômago de Marina se contraiu. Tinha certeza de que esse homem era Rodrigo, mantendo Ana como uma peça em seu jogo cruel contra Eduardo. Naquele momento, Ana levantou os olhos e encontrou o olhar de Marina. Por um segundo, as duas meninas se fitaram através do refeitório. Ana inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse tentando se lembrar onde havia visto Marina antes. Marina sabia que não podia se aproximar dela agora, não com irmã Beatriz por perto, mas conseguiu fazer um pequeno gesto com a mão, quase imperceptível, que dizia: "Está tudo bem, eu estou aqui." Para sua surpresa e alívio, Ana sorriu ligeiramente e acenou de volta. Marina passou o resto da tarde no orfanato, participando de atividades com as outras crianças, enquanto esperava uma oportunidade de falar com Ana a sós. Irmã Beatriz havia dito que ela poderia ficar para o jantar e decidir se queria passar a noite, o que daria a Marina tempo para executar seu plano. Durante a aula de desenho, Marina conseguiu se sentar perto de Ana. As duas trabalharam em silêncio por alguns minutos, cada uma fingindo se concentrar em seus papéis, enquanto observava a outra discretamente. Foi Ana quem quebrou o silêncio primeiro. "Você não é como as outras crianças que chegam aqui", sussurrou, sem levantar os olhos do desenho. Marina sentiu seu coração acelerar. Ana era mais perceptiva do que havia esperado. "Por que você diz isso?" perguntou baixinho. "As outras crianças chegam chorando, ou com raiva, ou muito assustadas." Ana explicou, ainda desenhando. "Você chegou como se estivesse procurando por alguma coisa específica." Marina olhou para o desenho de Ana e seu coração quase parou. Era o desenho de um homem alto de terno, segurando a mão de uma menina pequena. No topo do papel, em letras cuidadosas, estava escrito: "Eu e papai." "Esse é seu pai?" perguntou Marina suavemente. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, mas ela assentiu corajosamente. "Ele vai vir me buscar", disse com uma determinação que lembrava muito Eduardo. "Eu sei que vai. Ele me prometeu que nunca me abandonaria." Marina sentiu uma onda de emoção tão intensa que teve que lutar para não chorar ali mesmo. Eduardo estava certo. Ana havia mantido a esperança viva por 3 anos, confiando no amor do pai, mesmo quando todo mundo ao redor dela havia desistido. "Ana", Marina sussurrou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "E se eu te dissesse que seu pai está procurando por você, que ele nunca parou de procurar?" Ana largou o lápis e olhou diretamente para Marina pela primeira vez. Seus olhos verdes, tão parecidos com os de Eduardo, brilhando com uma esperança desesperada. "Você o conhece?" perguntou, sua voz tremendo. Marina assentiu lentamente. "Ele está bem aqui perto. Ele me pediu para encontrar você e ter certeza de que você está bem." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana, mas eram lágrimas de alívio e felicidade. "Eu sabia", sussurrou. "Eu sempre soube que ele viria." Marina pegou a mão de Ana sob a mesa, apertando-a gentilmente. "Ana, preciso te contar algumas coisas importantes. Há pessoas más que tentaram machucar seu pai e que querem impedir vocês de ficarem juntos. É por isso que ele não conseguiu te encontrar antes." O rosto de Ana se ensombreceu. "O homem malvado que veio aqui no ano passado?" Marina se endireitou, alerta. "Que homem?" "Um homem de terno muito caro veio aqui e conversou com a diretora. Disse que era meu tio e que ia cuidar de mim. Mas eu sabia que ele estava mentindo." Ana explicou,
Sua voz ficando mais firme. Papai me ensinou a reconhecer pessoas que mentem. Esse homem tinha olhos mentirosos. Marina sentiu orgulho da inteligência de Ana. A menina havia rejeitado instintivamente a manipulação de Rodrigo. O que aconteceu depois? Eu disse para todo mundo que ele não era meu tio, que meu pai ia vir me buscar e que eu não queria ir com aquele homem estranho. Ele ficou muito bravo, mas não podia me forçar porque eu não parava de gritar. Ana sorriu ligeiramente. Irmã Beatriz disse que eu era muito teimosa, mas que estava certa em confiar nos meus instintos. Marina sentiu uma admiração profunda por Ana. Aos 8 anos, ela havia resistido a Rodrigo com a mesma coragem que Eduardo mostrava. Ana, seu pai quer muito te ver, mas temos que ser cuidadosas. Aquele homem malvado ainda está tentando machucar vocês dois. Ana assentiu seriamente. Eu entendo. O que precisamos fazer? Marina sorriu. Ana não era apenas a filha de Eduardo, ela era definitivamente sua irmã em coragem e determinação. Primeiro, vou sair daqui e contar para seu pai que você está bem e que nunca parou de acreditar nele. Depois, vamos fazer um plano para tirá-la daqui em segurança. Ana apertou a mão de Marina mais forte. Obrigada por me encontrar, sussurrou. Obrigada por trazer meu pai de volta para mim. Marina saiu do orfanato com o coração partido e cheio de esperança ao mesmo tempo. Conseguiu se despedir de Ana com um abraço rápido, sussurrando que voltaria em breve com seu pai. A expressão de felicidade nos olhos da menina era algo que Marina carregaria para sempre. Eduardo estava esperando ansiosamente no ponto de encontro combinado, caminhando de um lado para outro como um animal enjaulado. Quando viu Marina se aproximando, correu para ela imediatamente. Como ela está? Perguntou antes mesmo de Marina conseguir falar. Ela está bem? Está machucada? Eles estão tratando bem dela? Eduardo, respire, disse Marina, segurando suas mãos. Ana está bem, fisicamente, ela está saudável e as pessoas do orfanato são bondosas com ela. Eduardo deixou escapar um suspiro de alívio, mas Marina viu que ele ainda estava tenso. Mas? Perguntou ele, percebendo que havia mais. Mas ela está com o coração partido, Marina disse gentilmente. Ela tem ficado na janela todos os dias por 3 anos, esperando você aparecer. Ela nunca parou de acreditar que você viria buscá-la. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Eduardo. A ideia de sua filha pequena, esperando por ele dia após dia, enquanto ele nem sabia onde ela estava, era uma tortura. E tem mais, continuou Marina. Rodrigo esteve lá. Tentou levar Ana no ano passado, fingindo ser tio dela. Mas ela é esperta. Rejeitou ele completamente e se recusou a ir. A expressão de Eduardo mudou de tristeza para fúria. Ele tentou levar minha filha? Ana disse que ele tinha olhos mentirosos e que você a havia ensinado a reconhecer pessoas que mentem. Marina sorriu ligeiramente. Ela gritou tanto que ele não conseguiu forçá-la. Eduardo sentiu orgulho misturado com uma raiva assassina. Sua filha havia se protegido sozinha contra Rodrigo, mas o fato de que ela havia precisado fazer isso o deixava furioso. Temos que tirá-la de lá hoje mesmo, disse Eduardo. Não podemos simplesmente aparecer e levar ela, Marina disse, forçando-se a ser a voz da razão. Eles vão chamar a polícia. E se Rodrigo tem contatos no sistema, então o que sugerimos? Eduardo perguntou, sua frustração evidente. Marina havia pensado nisso durante todo o caminho de volta. Temos que fazer isso legal. Você precisa provar quem você é e que tem direito à guarda de Ana. Mas todos os documentos, todas as evidências que provam minha paternidade estão na empresa ou em casa, lugares que Rodrigo está controlando, Eduardo disse desesperadamente. Então temos que conseguir esses documentos, disse Marina com determinação. Onde eles estão exatamente? Eduardo pensou por um momento. Há uma cópia da certidão de nascimento de Ana no meu escritório, no cofre.
e documentos do processo de divórcio que provam que eu tinha direitos de visita. E onde fica esse escritório? No 20º andar do edifício central. Mas, Marina, é impossível. O prédio tem segurança, câmeras em todos os lugares. E certamente Rodrigo mudou as senhas de acesso. Marina interrompeu com um sorriso que Eduardo estava começando a reconhecer como sinal de que ela havia elaborado um plano audacioso. Eduardo, você se esquece de com quem está falando. Passei anos me infiltrando em lugares onde não deveria estar para conseguir comida e abrigo. Um prédio comercial é moleza. É muito perigoso, protestou Eduardo. Se eles te pegarem, se não fizermos nada, Ana vai continuar esperando na janela daquele orfanato, replicou Marina. E Rodrigo vai tentar pegá-la de novo, e na próxima vez pode conseguir. Eduardo olhou para a menina corajosa à sua frente e percebeu que ela estava certa. Não tinham escolha. Tinham que agir. Está bem, disse finalmente. Mas fazemos isso juntos. Eu conheço o prédio. Você conhece como se infiltrar. Somos uma equipe. Marina sorriu e estendeu a mão. Equipe família, disse. Eduardo apertou sua mão, sentindo pela primeira vez em semanas que talvez, apenas talvez, eles conseguissem reunir sua família despedaçada. O edifício central se erguia contra o céu noturno como uma torre de vidro e aço. Marina e Eduardo observaram o movimento da segurança por 2 horas, estudando os padrões dos guardas e identificando as câmeras. Era quarta-feira à noite e o movimento estava reduzido, mas ainda havia desafios significativos. Tem o turno da noite e tem apenas 2 guardas, observou Eduardo. Um fica na recepção, o outro faz rondas a cada 30 minutos. Marina assentiu. Seus olhos experientes já haviam identificado os pontos fracos do sistema de segurança. Existe uma entrada de serviço nos fundos que eles usam para limpeza. Se conseguirmos entrar por lá durante a ronda, teremos pelo menos 25 minutos antes do próximo guarda passar. Marina, talvez devêssemos esperar. Eduardo começou, mas ela o interrompeu. Eduardo, a cada dia que esperamos, Ana continua sozinha naquele orfanato e Rodrigo tem mais tempo para planejar algo pior. Temos que fazer isso agora. A determinação em sua voz lembrou Eduardo de por que havia sobrevivido àquela noite terrível no Rio. Marina não era apenas corajosa. Ela tinha a capacidade de agir quando a ação era necessária. Às 11 da noite, eles se moveram. Marina havia encontrado uniformes de limpeza em um container próximo, e ambos se vestiram para parecer funcionários da empresa terceirizada. Eduardo estava impressionado com a facilidade com que Marina assumiu o papel, carregando produtos de limpeza como se fosse parte de sua rotina. A entrada pelos fundos foi mais fácil do que Eduardo havia esperado. Marina tinha razão. Sua experiência nas ruas a havia ensinado a ler situações e encontrar oportunidades que pessoas normais nem perceberiam. O elevador de serviço os levou ao 20º andar sem incidentes. Quando as portas se abriram, Eduardo sentiu uma onda de emoções conflitantes. Aquele havia sido seu escritório por 15 anos, o lugar onde havia construído seu império empresarial, mas também onde havia recebido a notícia devastadora de que Ana havia desaparecido. Por aqui, sussurrou, guiando Marina pelos corredores familiares. O escritório de Eduardo estava exatamente como ele se lembrava, exceto por uma coisa. Havia documentos espalhados sobre sua mesa, como se alguém tivesse estado lá recentemente. Rodrigo esteve aqui, disse Eduardo, seu estômago se contraindo. Marina examinou os papéis. Eram contratos, documentos financeiros e algo que fez seu sangue gelar. Eduardo, disse com a voz tensa. Olhe isso. Era um documento legal com o timbre do orfanato Santa Clara. O título dizia Pedido de Transferência de Custódia e estava assinado por Rodrigo Mendes como tutor legal temporário de Ana Santana Santos. Ele está tentando adotá-la oficialmente, Eduardo disse. A realidade terrível se instalando.
Se ele conseguir esses papéis aprovados, Ana será legalmente filha dele, Marina completou. E você nunca mais poderá recuperá-la. A urgência da situação atingiu ambos como um soco. Não se tratava mais apenas de reunir uma família. Era uma corrida contra o tempo para impedir que Rodrigo roubasse Ana permanentemente. Eduardo correu para o cofre atrás de sua mesa. Suas mãos tremiam enquanto digitava a combinação, rezando para que Rodrigo não tivesse descoberto e mudado. O cofre abriu com um clique suave. Dentro estavam todos os documentos que precisavam: a certidão de nascimento original de Ana, os papéis de divórcio que provavam seus direitos paternais e evidências dos subornos e manipulações de Rodrigo durante o processo. Marina, conseguimos, Eduardo disse, pegando uma pasta cheia de documentos. Isso aqui prova tudo, que sou pai de Ana, que Rodrigo manipulou o processo, que... Um som de passos no corredor fez ambos se congelarem. O guarda está voltando cedo, sussurrou Marina. Eduardo estava quase terminando de fotografar os documentos com um telefone que haviam conseguido emprestado quando ouviram a voz de alguém falando alto no corredor. E não era a voz de um guarda de segurança, era a voz de Rodrigo Mendes. Quero que vocês vasculhem cada centímetro deste andar. Se Eduardo está vivo, ele vai tentar recuperar esses documentos. E quando ele aparecer, vocês sabem o que fazer. Marina e Eduardo se entreolharam em pânico. Rodrigo não estava apenas vigiando o prédio. Ele havia montado uma armadilha. Marina agiu por instinto. Pegou Eduardo pela mão e o puxou em direção à janela do escritório. 20 andares acima do solo. Parecia uma opção impossível, mas ela havia notado algo que Eduardo não viu. Uma plataforma de manutenção a apenas 3 metros abaixo. Confia em mim, sussurrou Marina. Eduardo olhou nos olhos determinados da menina que havia salvado sua vida e assentiu sem hesitação. Marina abriu a janela silenciosamente e apontou para a plataforma. Eu vou primeiro. Depois você me passa os documentos. Antes que Eduardo pudesse protestar, Marina já estava se pendurando do parapeito da janela. Com a agilidade que havia desenvolvido anos sobrevivendo nas ruas, ela desceu e pousou na plataforma com um ruído quase imperceptível. Eduardo passou cuidadosamente a pasta com os documentos. Depois seguiu Marina. Seus músculos protestaram. Ele não era mais jovem e definitivamente não era acrobata, mas o pensamento de Ana esperando por ele deu-lhe força. Estavam agachados na plataforma quando ouviram Rodrigo e seus homens entrando no escritório. Revistaram tudo? A voz de Rodrigo ecoou através da janela aberta. Sim, senhor, não há ninguém aqui. O cofre foi aberto, disse Rodrigo, sua voz carregada de fúria. Eduardo esteve aqui, encontrem-no. Marina e Eduardo permaneceram imóveis na plataforma, mal ousando respirar. Sabiam que qualquer movimento poderia ser ouvido lá em cima. Foi então que aconteceu o impensável. O telefone de Eduardo, que eles haviam usado para fotografar os documentos, começou a tocar. O som ecoou através da noite silenciosa como um alarme de incêndio. Lá embaixo! Gritou uma voz do escritório. Na plataforma! Marina não perdeu um segundo. Agarrou Eduardo pela mão e correu para a extremidade da plataforma, onde uma escada de emergência descia pelo lado do prédio. Marina, isso é loucura! Eduardo protestou. Mais louco seria deixar Rodrigo nos pegar, ela replicou, já começando a descer. Atrás deles, podiam ouvir homens se preparando para descer pela janela. Marina e Eduardo desceram a escada tão rápido quanto possível. Eduardo lutando contra sua vertigem, enquanto Marina se movia com a confiança de alguém que já havia escalado dezenas de prédios abandonados. Quando chegaram ao 10º andar, Marina parou abruptamente. Eduardo, disse ela, olhando para baixo. Eles têm homens no térreo também. Estão cercando o prédio. Eduardo olhou e viu que ela estava certa. Carros pretos estavam posicionados em todas as saídas do edifício.
Estamos presos, murmurou. Marina olhou ao redor, sua mente trabalhando rapidamente. Foi então que ela viu. O prédio ao lado tinha uma passagem coberta que conectava os dois edifícios no 12º andar. Não estamos presos, disse com determinação. Temos que subir. Subir? Marina, eles estão vindo de cima. Exatamente. Eles não vão esperar que subamos. Vamos usar a passagem coberta para o outro prédio. Depois descemos por lá. Eduardo olhou para Marina com uma mistura de admiração e incredulidade. Aos 8 anos, ela estava superando estrategistas adultos em pensamento tático. Eles subiram 2 andares, ouvindo os gritos e passos de seus perseguidores, ecoando de vários níveis ao mesmo tempo. Quando chegaram à passagem coberta, Marina já estava calculando distâncias e ângulos como um profissional. A passagem tinha cerca de 5 metros de comprimento, com janelas de vidro dos 2 lados. Era arriscado. Eles seriam visíveis por alguns segundos, mas era sua única chance. Agora, sussurrou Marina. Eles correram pela passagem, Eduardo protegendo a pasta com os documentos contra o peito. Por um momento terrível, Eduardo pensou que tinham conseguido. Então ouviram o som de vidro se estilhaçando atrás deles. Rodrigo Mendes havia quebrado a janela do outro prédio e estava gritando ordens para seus homens. Ele havia visto Eduardo e Marina cruzando a passagem. Eduardo! Gritou Rodrigo. Você não pode se esconder para sempre. E quando eu pegar essa criança que você está usando, ela vai descobrir o que acontece com quem interfere nos meus negócios. A ameaça contra Marina fez algo estalar dentro de Eduardo. Toda a raiva, toda a dor dos últimos 3 anos, toda a injustiça que Rodrigo havia causado se transformou em uma determinação férrea. Eduardo parou de correr e se virou para enfrentar seu inimigo. Eduardo não ia mais fugir. Com os documentos em uma mão e Marina segura atrás dele, enfrentou Rodrigo na passagem coberta. As luzes da cidade brilhavam através das janelas quebradas, criando um palco dramático para o confronto final. Rodrigo! Gritou Eduardo. Acabou! Tenho todas as evidências dos seus crimes. Todas as provas de como você manipulou o sistema para roubar minha filha. Rodrigo emergiu do prédio adjacente, flanqueado por 2 homens grandes. Sua expressão era de fúria pura, mas Eduardo percebeu algo mais nos seus olhos. Desespero. Um homem desesperado era mais perigoso, mas também mais propenso a cometer erros. Eduardo, você sempre foi ingênuo, disse Rodrigo com um sorriso cruel. Você acha que alguns papéis velhos vão mudar alguma coisa? Eu controlo juízes, policiais, assistentes sociais. Ana já é minha filha nos documentos que importam, mas ela nunca será sua de verdade, replicou Eduardo. Porque você não sabe amar, você só sabe destruir. Marina deu um passo à frente, surpreendendo ambos os homens. E porque Ana já rejeitou você uma vez, disse com coragem, ela é inteligente demais para cair nas suas mentiras. O rosto de Rodrigo se contorceu de raiva. Sua pequena órfã, intrometida. Você não deveria ter sobrevivido àquela noite no rio. A confissão saiu antes que ele pudesse se controlar. Eduardo sentiu uma fúria assassina crescer em seu peito. Rodrigo havia acabado de admitir ter ordenado sua morte. Mas foi Marina quem agiu primeiro. Durante suas semanas cuidando de Eduardo, ela havia gravado secretamente suas conversas sobre os crimes de Rodrigo. E agora, escondido em seu bolso, estava um gravador pequeno que ela havia ligado no momento em que entraram no prédio. Muito obrigada pela confissão, disse Marina, tirando o gravador do bolso e mostrando que estava gravando. Os olhos de Rodrigo se arregalaram em choque e pânico. Você... Ele gaguejou. Mas isso não vai. Vai sim, interrompeu uma voz nova. Todos se viraram para ver irmã Beatriz emergindo das escadas de emergência, acompanhada por 2 policiais e Ana. Marina nos ligou antes de vocês entrarem no prédio, explicou irmã Beatriz.
Ela nos disse onde vocês estariam e que poderiam precisar de ajuda. Eduardo olhou para Marina com admiração total. Ela havia planejado tudo: a gravação, a chamada para as autoridades, até mesmo a rota de fuga que os trouxe para onde a polícia poderia encontrá-los. Ana quebrou o silêncio correndo em direção a Eduardo. "Papai!" gritou, jogando-se em seus braços. Eduardo caiu de joelhos, abraçando sua filha pela primeira vez em 3 anos. As lágrimas escorriam pelo rosto de ambos, enquanto ele a segurava, como se nunca mais fosse soltá-la. "Ana, minha filha, eu sinto tanto", soluçou Eduardo. "Eu procurei por você todos os dias. Nunca parei de te amar. Eu sabia que você viria." Ana chorou contra seu ombro. "Eu sempre soube." Marina observava a reunião com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Ver Eduardo e Ana juntos novamente era a coisa mais bonita que já havia presenciado. Rodrigo tentou se afastar silenciosamente, mas os policiais já estavam se movendo para prendê-lo. A gravação de Marina, combinada com os documentos que Eduardo havia recuperado, fornecia evidências suficientes para condená-lo por sequestro, manipulação legal, tentativa de homicídio e uma dúzia de outros crimes. "Marina", Ana disse, se virando nos braços do pai para olhar para a menina que havia tornado tudo possível. "Obrigada por trazer meu pai de volta." Eduardo estendeu um braço para Marina, puxando-a para o abraço familiar. "Marina não apenas trouxe seu pai de volta", disse Eduardo, olhando para a menina corajosa que havia salvado sua vida de todas as maneiras possíveis. "Ela nos trouxe uma família completa." Ana olhou para Marina com curiosidade e esperança. "Isso significa que você vai ser minha irmã?" Marina olhou para Eduardo, que assentiu com um sorriso caloroso. "Se você quiser me ter", disse Marina timidamente, "para sempre." Ana respondeu, puxando Marina para um abraço apertado. 6 semanas haviam se passado desde aquela noite chuvosa que mudou 3 vidas para sempre. A casa que Eduardo havia comprado ficava em um bairro tranquilo, com um jardim grande onde Ana e Marina passavam horas brincando e conversando. Era uma casa cheia de risos, uma casa onde nunca faltava amor. Marina acordou numa manhã ensolarada de sábado, ainda se acostumando com a sensação de ter uma cama macia, um quarto só seu, e a certeza de que haveria café da manhã esperando por ela na cozinha. Mais importante ainda, ela acordava todos os dias, sabendo que não estava sozinha no mundo. Desceu as escadas e encontrou Eduardo na cozinha, preparando panquecas. Ele havia descoberto que tanto Marina quanto Ana adoravam panquecas, e fazer o café da manhã das meninas havia se tornado seu ritual favorito de fim de semana. "Bom dia, filha", disse Eduardo com um sorriso caloroso. E Marina sentiu o coração se aquecer, como sempre acontecia quando ele a chamava assim. "Bom dia, papai", respondeu Marina, ainda se maravilhando com como era natural usar essa palavra agora. Ana apareceu correndo da sala, segurando um desenho novo. "Marina, olha o que desenhei para você." Ana mostrou o papel com orgulho. Era um desenho da família deles, Eduardo no meio, com Ana de um lado e Marina do outro, todos de mãos dadas em frente à casa nova. Acima deles, Ana havia escrito com letras caprichadas: "Minha família para sempre." "É lindo", disse Marina, abraçando a irmã. "Vou guardar para sempre." Durante o café da manhã, Eduardo contou as novidades que havia recebido do advogado. Rodrigo havia sido condenado a 15 anos de prisão por todos os seus crimes. A empresa estava funcionando perfeitamente sob nova administração. E Eduardo havia decidido usar parte dos lucros para criar uma fundação que ajudava crianças órfãs a encontrar famílias. "A primeira criança que nossa fundação vai ajudar", disse Eduardo, olhando para Marina, "vai receber uma bolsa de estudos em sua homenagem, a Bolsa Marina Santos, para crianças corajosas que nunca desistem de lutar pela justiça." Marina sentiu lágrimas de orgulho picando seus olhos.
Ela havia passado de uma menina órfã, vivendo em um barraco, para uma filha amada, que teria seu nome em uma bolsa de estudos que ajudaria outras crianças. E eu pensei, continuou Eduardo, que talvez vocês duas gostariam de me ajudar a escolher essas crianças. Vocês sabem melhor do que eu como é precisar de uma família. Ana bateu palmas animadamente. Podemos ajudar outras meninas como nós a encontrar papais e mamães. E podemos ensinar elas a serem fortes, como você me ensinou, Ana disse para Marina. Após o café da manhã, as três foram ao rio, onde tudo havia começado. Eduardo havia transformado o local numa pequena área de preservação ambiental, com bancos e uma placa que dizia: em memória de todos os que encontram esperança quando a vida parece perdida. Eles se sentaram na margem onde Marina havia salvado Eduardo naquela noite terrível. Agora, com o sol brilhando na água e pássaros cantando nas árvores, o lugar parecia completamente diferente. Sabe, disse Eduardo, olhando para a água tranquila, eu costumava ter medo deste rio. Mas agora percebo que ele não foi onde quase morri. Foi onde minha nova vida começou. Foi onde nos encontramos, acrescentou Ana, segurando as mãos do pai e da irmã. Marina olhou para as duas pessoas que haviam se tornado sua família e sentiu uma gratidão tão profunda que mal conseguia respirar. Ela havia passado 8 anos acreditando que estava destinada a ficar sozinha para sempre. Mas às vezes, quando você menos espera, quando sua vida parece mais perdida, o amor aparece de forma que você nunca poderia imaginar. Eu amo vocês, disse Marina simplesmente. Nós também te amamos, responderam Eduardo e Ana ao mesmo tempo, puxando-a para um abraço familiar. Enquanto observavam o rio correr pacificamente em direção ao futuro, os três sabiam que haviam encontrado algo mais valioso que todo o dinheiro do mundo. Uma família verdadeira, construída não apenas no sangue, mas no amor, na coragem e na determinação de nunca desistir uns dos outros. E em algum lugar, outras crianças órfãs iriam se beneficiar da fundação que esta família especial havia criado, espalhando esperança como ondas em um lago tranquilo. A menina que uma vez salvou um homem se afogando havia salvado muito mais do que uma vida. Ela havia salvado uma família inteira, incluindo a si mesma.